Gênesis capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono em Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás com os teus pais, em paz será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência darei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadmoeu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Vamos orar. Senhor Deus, preciosa é a tua palavra para nós. Que nós possamos, ó Deus, encontrar graça e que tenhamos os ouvidos atentos ao que o Senhor tem para nós nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só para a gente situar um pouquinho, eu acho importante a gente relembrar, quando o Senhor chamou Abrão, lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, e ele disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Nós vamos nos lembrar alguns detalhes importantes. Abrão sai da sua terra, mas ele não sai da sua parentela, ele leva Ló consigo. Abrão obedece ao Senhor, mas não obedece totalmente, ele obedece parcialmente. E ele carrega consigo Ló, e nós vamos ver que Abrão, saído de Ur dos Caldeus, já tinha hábito de fazer o culto ao Senhor. Tanto é que no verso 7 do capítulo 12, ele vai levantar um altar ao Senhor que lhe aparecera. Percebe-se que ainda não havia muita intimidade de Abrão com o seu Deus. Mas essa caminhada vai mostrando como que essa intimidade vai sendo construída. Nós vimos que no capítulo 13, mostra que Abrão, os empregados, né, aqueles que cuidavam do rebanho de Ló e os que cuidavam do rebanho de Abrão, estavam tendo dificuldade entre si, começavam a discutir e a brigar, e Abrão falou: olha, não dá para a gente ficar junto, nós vamos nos separar, escolha para onde você quer ir. E nós vimos no capítulo 13, que Ló vê as campinas do Jordão, como que regadas pelo Senhor, ele cresce os olhos e ele vai para lá, ele monta a sua tenda, mesmo indo na direção de Sodoma. Ele monta suas tendas perto de Sodoma, mas não demora muito tempo, ele vai morar em Sodoma. Então a gente percebe que
Isso nos mostra como que nós devemos olhar para o Senhor, como que nós devemos buscar o nosso interesse, se visando a glória do Senhor ou olhando apenas para os interesses próprios. E aí nós observamos que no capítulo 14 mostra uma guerra de 4 reis contra 5 reis. O que essas guerras estão fazendo no meio da palavra de Deus? Que interesse tem em conhecer aqueles 4 reinos contra os 5 reinos, não é? Mostra que Deus, na verdade, quando Ele conta a sua história, tudo que está envolvido, Ele tem interesse na redenção. Então nada é desperdiçado. Nós vamos ver que aqueles 4 reis que avançaram contra os 5 reinos, né? Ali na terra de Canaã, tinha por objetivo, porque os 4 reis se rebelaram e falaram, não vamos mais pagar tributo. Não demorou. Depois de 12 anos que pagavam, não vamos mais pagar, 2 anos depois, então tá bom. Então eles invadem esse reino e eles destroem tudo, e eles levam cativo as pessoas e levam seus despojos. E como nós vimos, alguém consegue escapar e conta para Abraão, olha, Ló foi levado cativo, ou para ser executado. E a palavra nos mostra que, como Abraão reúne 318 homens, e ele vai em guerra contra esses 4 reinos vencedores, e Abraão sai vencedor. O Senhor coloca toda essa história para que nós possamos ver que não foi a estratégia de Abraão que ganhou a guerra. Por trás dele tinha um Deus que tinha todo um propósito. E Abraão vence a guerra, traz Ló de volta. E agora nós chegamos no capítulo 15, e aí nós vamos olhar para esse capítulo e imaginar e ver, meditar como que as coisas se sucedem. Nós vemos um Abraão que no capítulo 14, forte, vai, derruba 4 reinos, mas o texto começa dizendo, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas. Por que não temas? Abraão acabara de sair com vitória sobre 4 exércitos. E Abraão está com medo. Medo de quê? Certamente Abraão estava com medo de que esses reinos poderiam, ao retornar para suas terras, se equipar novamente, se reconstruir e novamente voltar-se contra a terra de Canaã e contra Abraão. Uma coisa que nós temos certeza aqui é que Abraão teve medo. Abraão tinha medo, é por isso que o Senhor vai até Abraão e diz, olha, não temas. E o que o Senhor diz? Não temas, eu sou o quê? O seu escudo. Eu sou a sua proteção. Não é? Ou seja, sou eu quem te sustenta, não temas. E a primeira coisa que Abraão diz ao Senhor, depois que ele diz, né, a primeira palavra de Abraão, é que ele pensava numa descendência muito longa, muita gente que pudesse guerrear. E ele diz ao Senhor, Deus, que haverás me dar se eu continuo sem filhos? Senhor, que o Senhor vai me dar, porque a minha história é uma história de alguém velho que não tem descendência. Eu sei que o Senhor me prometeu, né, o que haverás de me dar, porque o herdeiro que eu tenho na minha casa é Eliezer de Damasco, é esse servo que eu tenho em casa. E ele diz, mas Senhor, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Meus irmãos, parece estranho que Abraão primeiro tenha ficado perturbado, com medo dessa situação como um todo. E estava olhando para a sua descendência que ele não via, não é? E ele não compreendia que todo o seu sucesso, todo o que o sustentava, era a mão do Senhor. Não era a sua estratégia militar, né? Não eram apenas os 318 homens. Então, nessa expressão, não temas, né? Soa como se Deus aquietasse o coração de Abraão, tirasse dele a sua ansiedade, né? E trouxesse consolo para ele. Nessa visão, o Senhor chama Abraão para fora da tenda e, além daquilo que o Senhor prometera, verbalizara, ele mostra. Ele chama Abraão para ver as estrelas do céu. Ele mostra a Abraão que a posteridade será grande, né?
Então, verso 5, ele diz assim: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E a palavra nos diz que Abraão creu no Senhor, né? Abraão creu no Senhor. Isso foi imputado por justiça. Abraão se torna justo diante do Senhor, porque ele creu. Então, nunca mudou a maneira como nós temos a salvação, sempre será pela fé. Abraão creu no Senhor e se tornou justo, ou foi-lhe imputado por justiça. E o Senhor diz mais a Abraão, ele se mostra, ele se revela a Abraão, a segurança de Abraão está no Deus que cuida. O Senhor diz assim: olha, eu sou o Senhor que te tirei dos caldeus para te dar essa terra como herança. Nós vemos aqui que a preocupação de Abraão, primeiro, eu não tenho descendentes. Nós vamos ver mais à frente que a preocupação dele: que terra, Senhor? Como é que eu posso saber dessas coisas, né? Então a segurança dele não estava nele, mas no Deus que cuida dele. Nós podemos trazer isso para os nossos dias e imaginar que a nossa segurança, ela não está naquilo que nós estamos enxergando no dia a dia. Não está naquilo que nós conseguimos fazer pelo nosso braço, mas está absolutamente no Senhor. A menos que pela fé nós entendamos que Deus cuida de nós, que Deus nos sustenta, não é? Nós não aprenderemos a descansar na providência do Senhor. A gente fica buscando algo muito imediato. Eu preciso ver algo palpável, eu preciso ver sinais. O Senhor mostrou as estrelas do céu a Abraão. Quando nós não conseguimos ver e conseguir descansar na providência do Senhor, na provisão do Senhor, nós ficamos realmente com medo da circunstância, com medo de tudo, né? Mas o Senhor é o escudo de Abraão. E é interessante que o Senhor disse a ele que ele era o escudo, né? E o Senhor disse algo mais para ele, ali no verso 1 ainda. O Senhor diz: eu sou o seu galardão. O pastor Rafael vai trabalhar esse tema aí com a turminha. Eu sou o seu galardão. O que é galardão, irmãos? Eu sou a sua recompensa. Meus irmãos, o Senhor está dizendo: olha, eu sou o seu prêmio maior. Eu sou o seu bem maior. Se os irmãos se lembrarem, no capítulo 14, quando Abrão consegue vencer os exércitos, ele pega os despojos, ele pega as pessoas, né? Depois ele é abordado pelo rei de Sodoma, que diz: olha, fica com os despojos, fica com os bens, me dá as pessoas. E Abraão fica com as pessoas e devolve os bens. Ainda diz: mas eu não quero que você diga que me ajudou em algo. Meus irmãos, Abraão aqui, recebendo do Senhor a palavra de que o Senhor é a herança, o Senhor é o galardão dele, os bens que ele precisa, o bem maior que ele tem é o Senhor. O teu galardão, o Senhor ensina a Abraão que ele viveria satisfeito somente com ele, somente com o Senhor. Aquela mesma ideia do Salmo 23, quando o salmista diz, na versão corrigida, né, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é meu pastor, Ele é tudo que eu tenho, não preciso de mais nada. Essa é a ideia aqui do galardão, né? Então quando ele diz: não tema, eu sou o seu escudo, confie em mim, eu sou a sua proteção, o seu galardão, a sua recompensa. É como se dos despojos que você pegou, eu tenho um valor muito maior para você. Então o Senhor ensina que o bem principal que Abraão tem, né, e que ele tem preparado para os seus filhos, é ele próprio. O bem maior que o Senhor tem para nós é ele, é o principal bem. Ele é o galardão. Ele é mais do que nós possamos esperar, mais do que nós podemos desejar, quando nós realmente desfrutamos do amor desse Senhor, do amor desse Deus, né? Meus irmãos, não que nós não possamos ficar preocupados, não que nós não tenhamos medo. E esse texto nos mostra que o Senhor, mesmo tendo socorrido Abraão, mesmo o Senhor tendo com tão poucos homens, Abraão lutando, né, ele vence uma batalha contra quatro exércitos, né? Ele mostra que
essa aparente fraqueza de Abraão, esse vacilo de Abraão, não faz com que o Senhor o olhe com um olhar negativo, né? Não faz com que Deus o despreze por isso, né? Meus irmãos, todos nós podemos, mesmo diante do Senhor, de vez em quando, sermos sacudidos e a nossa fé vacila. E às vezes a gente pergunta: Senhor, por quê? Senhor, eu gostaria só de uma palavra do Senhor, um sinal do Senhor, explicando por quê. E o Senhor não leva isso em consideração em Abraão. Então, mais desejável, o que mais desejável do que ter proteção do Senhor e ser feliz e desfrutar dele. Não há outra coisa, não há outro bem, meus irmãos. Então, Abraão preocupado porque não tinha filhos. Abraão preocupado como que ia ter essa terra aí. Acompanhe na sua Bíblia, ele diz assim, depois de ouvir do Senhor: olha, eu te tirei de Ur dos caldeus, e era a promessa do Senhor. Perguntou-lhe Abraão: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? De novo, Abraão. Outra vez, como saberei que vou possuí-la? Respondeu-lhe o Senhor: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Pega os animais. Ele tomando todos os animais. Meus irmãos, o texto nos dá a parecer que aqui o Senhor não mandou Abraão partir os animais. Mas esse era o modelo de contrato, de acordo no Antigo Oriente Próximo. Você vai comprar, nós vamos trocar aquele boi por aquela vaca. Você vai me entregar mesmo o boi? Vou. E você vai me entregar a vaca? Então nós vamos cortar alguns animais aqui. Então, olha só. Respondeu: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pomba. E eis que todos os animais partiu pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Meus irmãos, esse tipo de aliança que existia naquele tempo, né, nós vamos perceber que não mudou com relação ao Senhor. Mas nós não partimos os animais. Eu fico pensando, o que aconteceria, meus irmãos, se todas as vezes que nós desagradássemos o Senhor, fôssemos infiéis ao Senhor, se nós tivéssemos que cumprir esse tipo de aliança e aquele que descumpriu fosse partido ao meio. Pensaram a seriedade das alianças, irmãos, daquilo que nós fazemos com o Senhor. Quando Abraão disse: olha, eu continuo sem filhos, e ele reconhece o Senhor como dono, como Senhor, como soberano, né? Ele manifesta a majestade de Deus. Então, às vezes pode parecer que essa reclamação de Abraão parecesse falta de reverência ao Senhor, mas não é. Na verdade, ele está levando ao Senhor as suas inquietações. E nós podemos sempre levar ao Senhor as nossas inquietações, ainda que nós tenhamos ouvido, lido a palavra do Senhor, né, acerca das promessas do Senhor. Que a palavra não volta atrás. Que as promessas feitas pelo Senhor, Ele é o garante dessas promessas, e nós vamos observar isso aqui um pouco mais à frente. O texto nos diz que no verso 11, né, depois de ter partido os animais, distribuído ali as 2 metades, e pelo acordo, o pacto, o contrato, as partes contratantes, após partir as metades, deveriam caminhar entre aquelas metades, e nesse atravessar as metades, eles estavam dizendo: se eu descumprir a minha parte, que eu seja esquartejado, tal qual foram esses animais, tais quais foram estes animais. Dá para fazer acordo assim, irmãos? Dá para fazer qualquer combinado assim hoje em dia? É meio arriscado, porque tantas são as circunstâncias, não é? E a palavra de Deus nos diz que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Provavelmente já tinha passado um tempo e o Senhor não tinha se manifestado ainda. E o cheiro daqueles animais despedaçados estavam atraindo ali predadores, né? E aí, no verso 12, o texto nos mostra que ao pôr do sol caiu profundo sono em Abraão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Novamente, muito medo, muito sono, né? Então lhe foi dito:
sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Né? E o Senhor conta o que vai acontecer depois. No verso 17, né? O Senhor retoma, ele posto que o sol, posto o sol, houve densas trevas, a palavra diz que um fogareiro passou entre aquelas metades. Deveria ter passado as duas partes, mas o Senhor passa sozinho. Com isso nós entendemos, irmãos, que nem eu nem você conseguimos ser fiéis a Deus. E o Senhor sabe disso. E por conta disso, no seu pacto com Abraão, na sua aliança com Abraão, ele passa sozinho dizendo: eu sou aquele que garante a fidelidade desse pacto, a fidelidade dessa aliança. Por isso que o texto vai nos dizer lá no verso 6 que Abraão creu, mas ele não está, como se diz, infenso a falhas, assim como nós também não. Mas o texto nos mostra a grandiosidade do nosso Deus, como Abraão creu. Aquele Senhor que o tirou da terra de Ur dos Caldeus. Meus irmãos, o verso 7 lá atrás, ele nos mostra como Deus reafirma o tempo todo essa aliança que foi feita com Adão, a mesma aliança que foi feita com Noé, a mesma aliança que está sendo feita com Abraão. O Senhor vai reafirmando a aliança feita, até que muito tempo depois, ele reafirma essa aliança em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos essa espera de Abraão, quando nós olhamos tudo aquilo que aconteceu, né, porque Deus tirou ele dos caldeus, tudo tem um propósito. Eu, você, todos nós temos um propósito diante de Deus. Levamos tempo, às vezes, para compreender que propósito é esse. Levamos tempo para entender essa aliança do Senhor, para compreender que esse Senhor, como Abraão chama de Adonai Yahvé, meu dono, meu Senhor, meu soberano, não é? Então, mas Abraão pede uma garantia. De vez em quando, eu já ouvi muita gente falando: eu estou fazendo uma prova com Deus. Já ouviram isso também? Eu fiz uma prova com Deus. Irmãos, Deus não faz prova, você não consegue garantir a tua parte, eu não consigo garantir a minha parte. O Senhor é o garante, é a garantia da aliança que Ele fez. Percebe, irmãos? Às vezes a gente vai acostumando, a gente ouve, então a gente repete. Né? Estou fazendo uma prova com Deus, vou ficar 7 dias de jejum. Tá, meus irmãos? Com que propósito? Para a glória de Deus? Ou para obter um bem? Meus irmãos, Abraão reconhecia o Senhor como aquele que o resgatou, o fez caminhar, o prometeu, lhe mostrou as estrelas do céu, né? Quando ele diz: olha, como saberei? Abraão ainda tinha algumas dúvidas, né? Então, mesmo depois de Moisés dizer que ele creu e que isso não foi imputado por justiça, né? Parece absurdo o fato de Abraão ter confiado antes, plenamente, né? Isso lhe foi imputado por justiça, mas agora, como é que eu sei que eu vou herdar essa terra? Então, Abraão, vou te mostrar algo diferente, algo um pouco mais pesado. Vai partir esses animais, e nós vamos fazer esse pacto, né? Então, Abraão recebeu a garantia de que ele teria um herdeiro biológico, um herdeiro vindo das suas próprias entranhas, né? Às vezes nós, olhando para esse cenário, né, o Senhor permite que nós nos expressemos diante dele a nossa fragilidade, a fragilidade da nossa fé. Nós expressamos diante dele quem nós realmente somos, e o Senhor mostra de uma maneira mais contundente como foi essa aliança baseada no corte dos animais, né? Hoje nós fazemos um contrato, às vezes vamos ao cartório. Naquela época não tinha como assinar pelo Gov.br, né? Não tinha como reconhecer a firma de cartório. Então, a gente passa por meio dos animais mortos. E se eu descumprir, seja feito comigo o que foi feito
com os animais, né? O Senhor não deixa Abraão passar no meio dos animais. O Senhor faz com que ele tenha um profundo sono. E ele não passa, meus irmãos, por misericórdia de Deus. O Senhor faz o mesmo conosco. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos... Ele quem garante a promessa que Ele fez, né? E aí o Senhor, Ele fala mais para Abraão, olha, vai demorar um tempo, né? Vai demorar um tempo dessa promessa. Eu vou dar a terra para vocês, não é? Eu vou dar a terra para vocês, mas tem um detalhe. Tem um povo que mora lá que não encheu ainda a medida da iniquidade desse povo, não é? Se você olhar no verso 16, ele diz assim, olha, no verso 15, aliás, volta um pouquinho, ele diz que vai demorar. Então, lhe foi dito, sabe com certeza, de que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Você vai receber essa terra, vai demorar um pouquinho, não é? Será reduzida a escravidão, será afligida por 400 anos. Quanto tempo o povo ficou lá no Egito? Aqui ele não chega ao detalhe de falar em 430, mas era muito costume desses arredondamentos naquele tempo, né? Mas o Senhor promete, eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se. Aquele povo vai pagar por tudo isso, né? E você vai descansar com seus pais na velhice, né? Meus irmãos, ele diz, na quarta geração, a geração era em torno de 100 anos, ou seja, 400 anos depois. Na quarta geração, voltarão, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Percebe, irmãos? Deixa os amorreus morarem nessa terra aí. Deixa eles continuarem no pecado, na rebeldia contra o Senhor, adorando o que quiserem, fazendo as maldades, as crueldades que eles costumam fazer, né? Então, o Senhor passa no meio do fogareiro, né? E aí ele faz essa aliança com Abraão, com a sua descendência, dizendo o que ele vai dar ao seu povo. Meus irmãos, nós vemos essa perspectiva do Senhor e ele nos mostra que ele é o fiador dessa aliança, né? Os irmãos conhecem bem o Instituto da Fiança ainda hoje, né? É aquele que diz assim, olha, se ele não pagar, eu pago. Ou do avalista, né? Se ele não pagar, eu pago. O Senhor está dizendo, se ele não garantir, o Senhor está dizendo, ele não vai garantir, ele não vai ser fiel, mas eu vou. E é interessante, meus irmãos, quando nós olhamos acerca dessa aliança firmada, do Senhor sendo ele puramente a aliança firmada, é como se o Senhor estivesse trazendo sobre si uma maldição. Ele mesmo trazendo sobre si uma maldição pelo descumprimento. Mas o Senhor vai descumprir a aliança? Não. Mas o homem vai descumprir a aliança? Vai. Deveria ser um homem partido ao meio? Não. O Senhor providencia alguém para ser partido? Sim. Percebe que nós vemos aqui como o Senhor nos fala do Redentor que seria partido, que seria sacrificado, do sangue que iria jorrar, não porque o Senhor foi infiel e não cumpriu a aliança dele, mas porque os homens não cumpriram a aliança. Então essa aliança do Senhor é uma aliança unilateral, no sentido de que não há nada em nós que nós possamos oferecer para fazer par com aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Isso deve nos fazer sentir menores ainda. E olhar para o Senhor com um olhar de gratidão ao Senhor. Essa aliança que ele fez, unilateral, né? Aliança no seu filho, ele é a garantia da fidelidade para conosco e para aquilo que ele prometeu a nós. Ele deu o Senhor Jesus Cristo para pagar pelo pacto que nós não conseguimos cumprir. Já pensaram nisso? Quão pequeno nós somos, irmãos. Nós duvidamos do Senhor com muita frequência. Nós recebemos a graça e a bênção do Senhor, mas o Senhor sabe que nós fazemos isso. E ainda assim Ele não nos rejeita. Isso mostra a grandiosidade do nosso Deus, né? Então,
o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 3, ele diz assim, olha, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, que confiança nesse Senhor nós devemos depositar. Que alegria é servir ao Senhor. Então, meus irmãos, ele pagou o preço pela quebra da aliança por parte do homem, e ele pagou com a morte do seu próprio filho. O cordeiro foi partido para que nós permanecêssemos com vida, e agora vida na presença dele, né? Ele nos prometeu a terra e uma pátria, mas ele nos prometeu uma terra e uma pátria melhor do que esta aqui, melhor do que o Brasil, com rios melhores do que os que nós temos aqui. Ele disse que o povo de Abraão, a descendência seria peregrina por 400 anos. Nós somos peregrinos há quantos, irmãos? Nós estamos caminhando aí há muitos milhares de anos. Mas essa pátria que foi prometida pelo Senhor e que foi garantida com o preço do sangue de Jesus, ela não se limita apenas à esperança que está aqui. É uma pátria que nos está reservada pelo Senhor. E ainda que esteja tão distante, nós não podemos descuidar e nos lembrar disso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, ele diz assim, olha, se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais do que infelizes, somos mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, se nós esperamos o nosso galardão maior, nisso aqui, estamos nos enganando, irmãos. O Senhor é o nosso presente maior, o nosso galardão maior. A fé cristã, ela não subsiste sem a esperança da glória, não subsiste sem uma escatologia, não subsiste sem a vinda de Cristo, né? Então nós temos que pensar e lembrar dessa Jerusalém celestial, porque essa aliança foi firmada e Deus é o garante desta aliança. Ele é o nosso galardão, Ele é tudo que nós temos, meus irmãos. Portanto, aquele que sempre cuidou do seu povo, né, aquele que está construindo a história da redenção, da qual nós conhecemos o seu ápice, que é Cristo Jesus, garante que nós chegaremos, irmãos. Nessa trajetória, nós vamos aprender a esperar como Abraão esperou. Nós vamos sentir medo como Abraão sentiu. Mas nós vamos ver a mão do Senhor nos conduzindo, ainda que seja contra grandes dificuldades. Então, às vezes nós pensamos, né, que nós passamos pelas piores coisas, mas Abraão, mesmo no meio do medo, a sua fé supera esse medo por aquilo que o Senhor fez e faz. E aí eu gostaria de encerrar, meus irmãos, lembrando aqui que no mês de julho eu tirei férias, eu tive a oportunidade de escrever alguma coisa numa pastoral sobre algo que a gente experimentou, né? E a gente tira férias, mas nunca não fica longe do Senhor, das nossas leituras. E tirei 15 dias de férias, e na última semana eu fiquei com os nossos netos, né? Pelo menos 3 deles ali para a gente cuidar, enquanto os meninos estavam no acampamento com a turma dos estrangeiros. E, meus irmãos, nesse período, eu teve algo que me chamou a atenção, mas algo assim tão simplório. Eu me lembro que eu gosto de fazer algumas coisas manuais, então eu estava consertando um telhado, né, remanejando umas telhas coloniais de um telhado, organizando, né, endireitando, e naquele momento, naquele tempo ali, eu estava com uma tábua sobre o telhado, né, onde eu ficava sentado, tirando as telhas da direita, encaixando na esquerda. Num determinado momento, quando eu tirei uma telha que fazia sombra sobre um pilar, uma coluna, tinha um ninho com 2 passarinhos. E eu, quando vi os passarinhos, e a reação normal, quando você chega perto de um ninho de passarinho, é eles irem embora.
Mas eles não foram, ficaram me olhando. Então, eu estava com medo, eu acredito que eles também, e ficamos nos olhando ali, né? Um deles deu 2 passinhos para trás, saiu do ninho, o outro ficou me encarando, e eu pensei, e agora? Eles vão voar. E aí me veio a ideia, olha, eu vou tentar fazer o mínimo possível de barulho, de bagunça, para que eles permaneçam onde eles estão. E enquanto eu estou movimentando as telhas até chegar no local, ficaram ali me olhando, não fizeram nada. E aí depois eu os cobri. Eu pude ver depois, umas 4 horas depois, que a mãe chegou de longe, por um outro local, e veio, olhava para mim e dava 3 passinhos, olhava para mim e dava 3 passinhos, provavelmente levando comida. Eu deduzi que aqueles passos eram filhotes. E a meditação que me ocorreu e me fez escrever sobre isso, né? Olhando para aqueles moradores que pareciam surpresos ali com a minha manobra, com a retirada de telhas, né? Fiquei surpreso porque eles poderiam cair dali, eu pensei que eles fossem voar, né? Então, quando percebi, desconfiei que eles eram filhotes, uma coisa me ficou clara, patente. Eles reconheciam a sua fragilidade, não conseguiam pular dali, porque tinham uma altura de uns 2,50 m, mais ou menos. Mesmo eles todos emplumadinhos, tinham penas, né? E aí eu fiquei observando aquilo ali. Então, para mim foi uma experiência interessante, e aí eu me lembrei, meus irmãos, me fez lembrar da fragilidade da vida humana, de como nós somos frágeis. Aqueles passarinhos tinham diante deles alguém que era maior do que eles, que tinha poder sobre a vida e sobre a morte deles. Mesmo assim, eles ficaram quietinhos, como que esperando. Nós estamos na sua mão. Se você quiser nos derrubar, você nos derruba. Se quiser nos deixar aqui, você nos deixa aqui. Me fez lembrar da fragilidade da vida humana, de como as nossas emoções têm, e eu dei esse tema para o texto da pastoral, né, que as emoções tinham um sabor agridoce. Ao mesmo tempo que você está alegre, o medo é uma emoção que te faz ficar apreensivo, né? Então, eu me lembrei que Abraão tinha acabado de vencer os 4 exércitos, né, com 318 homens, né, mas muito tempo depois ele teve medo, ele precisou ouvir do Senhor: não temas, eu sou o teu escudo, né? Ele deixou os bens do espólio com o rei de Sodoma, preferiu não entregar as pessoas, né? E o Senhor vai dizer para ele: eu sou o seu galardão. Voltando aos passarinhos, né, eu fico imaginando que há momentos em que nós nos sentimos desamparados. Talvez foi esse o sentimento de Abraão, logo depois de vencer aqueles reis. Nós nos sentimos desamparados, e aí brota uma emoção ou um medo, por conta das circunstâncias. E aí eu me lembrei, fazendo aquela reflexão, olhando para aqueles pássaros, como Deus nos ensina medo, que o medo e a alegria dependem da circunstância. Como que nós olhamos, e aí eu me lembrei que o próprio Jesus teve medo no Getsêmani, a ponto de dizer: Pai, se for possível, retira de mim esse cálice. Não Jesus divino, mas o Jesus homem, né? O Jesus homem, o Filho de Deus. Na parte divina, ele sabia que o Pai jamais o abandonaria. Mas Jesus homem nos mostra que nós sentimos medo, né? Então, o próprio Jesus, nos seus últimos dias, ele disse: olha, Deus meu, por que me desamparaste? O Jesus homem disse isso, mas o Jesus Deus, nessa dupla natureza, sabia que Deus não desampara ninguém. Então, meus irmãos, Jesus sabe disso, ele sabe da sua condição divina, né? E talvez Deus tenha inspirado o autor a escrever dessa forma, para que nós soubéssemos que Jesus também teve as mesmas emoções que você e eu temos, e que às vezes ficamos inseguros, nos sentimos abandonados, temos medo, né? Eu escrevo no texto que às vezes parece que nós vivemos numa gangorra. Ao mesmo tempo que nós estamos felizes, mudando a situação, ficamos apreensivos, ficamos angustiados, esquecemos de Deus, esquecemos que Ele é nosso escudo, esquecemos que Ele é nosso galardão. Aí o Senhor nos traz de volta. Ele derrama graça e nos faz lembrar quem Ele é e como Ele é fiel no cumprimento das suas promessas, né?
Uma verdade que nós precisamos compreender é que Deus está presente, envolvido nas nossas vidas, mesmo que Ele pareça surdo, ou muito distante, ou de licença prêmio, né? Ou de licença prolongada. Ele está envolvido nos nossos dias. Aqueles passarinhos que pareciam sentir-se desamparados, eles se lembraram, mesmo provavelmente, né, no ninho, me lembraram que mesmo quando o Senhor parece muito distante e desinteressado nos nossos problemas, Ele está perto o suficiente para te dizer: eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, confia em mim, eu sou fiel ao que eu prometi. Ou seja, Ele nos ensina com Abraão, com os medos de Abraão, nos ensina com o comportamento daqueles pássaros, né? É de que nós temos e podemos confiar naquele que é maior do que tudo, de tudo que nós pensamos, o que nós tememos, mesmo a morte. Irmãos, mesmo a morte, porque ela não é o fim, né? Nós somos frágeis criaturas, mas nós somos amparados o tempo todo pelo Senhor. Abraão experimentou isso, o povo de Deus experimentou isso, né? Jesus nos diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nos ensina a esperar como Abraão esperou. 400 anos para que aquela terra fosse dada. Abraão não viu a terra ser dada, mas o Senhor não descumpriu a sua promessa. Mas ele creu no Senhor. Então, nós podemos aprender e guardar no coração com isso que o Senhor inspirou o escritor a escrever, para que hoje nós pudéssemos meditar. Que o Senhor é o nosso bem maior. Ele é a nossa proteção, o nosso escudo. Que nós vamos ter medo nessa vida. Que essa gangorra de alegria e temor nós devemos depositar sempre diante do Senhor. Assim como Abraão, porque o Senhor não volta atrás. Foi Ele que garantiu. E nós temos a certeza, hoje, porque conhecemos que o Senhor Jesus cumpriu cabalmente aquela aliança que Deus fez desde o Éden e que foi confirmando ao longo da história da redenção. Por isso nós podemos não apenas confiar, mas descansar no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, graças nós te damos pela tua palavra. Ela nos fala, Senhor, nos mostra como nós somos frágeis, como às vezes nós temos uma fé vacilante, Senhor, como nós deixamos nos enganar pelas circunstâncias e nós tememos, ó Deus Santo, o que nos pode fazer o homem, mas ela também nos mostra que o Senhor é o Deus que foi as últimas consequências para garantir a sua aliança. A palavra nos diz que o Senhor, ó Deus Santo, chamou para si a maldição pelo descumprimento da aliança por parte do homem. Chamou para si a maldição. E a tua palavra nos diz que maldito aquele que é pendurado no madeiro. Por isso nós podemos esperar e confiar no Senhor. Porque o Senhor Jesus cumpriu cabalmente, ó Deus Santo, a aliança no Senhor. O Senhor traga descanso aos nossos corações. Reanime a nossa fé e que nós bendigamos sempre o nome do Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.